Olá, alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula da disciplina de Planejamento Estratégico de Negócios. Nessa aula, trataremos dos assuntos da unidade 2, denominada Gestão de Desempenho e Controle Estratégico, dentro do módulo 4, que trata da execução da estratégia, controle e avaliação do desempenho. Vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre a gestão do desempenho organizacional. Então, a execução da estratégia influencia e depende do desempenho organizacional de várias maneiras. Primeiro, ela determina as tarefas organizacionais, né? A execução da estratégia, ela focaliza na alocação de recursos e as estratégias críticas que a organização deve realizar. Depois, ela influencia o desenho organizacional, né? Ele deve servir à estratégia, o que significa que a estrutura organizacional é em função da estratégia. Depois, ela influencia e é influenciada por questões de poder na organização. A estratégia organizacional está relacionada com as relações de poder, de política e conflito entre as pessoas e grupos da organização. Então, a relação entre a estratégia e poder é circular, né? Pois à medida que um grupo se torna mais poderoso, né, ele passa a ser mais capaz de influenciar a execução da estratégia. E, por fim, ela determina a eficácia organizacional. As decisões sobre a estratégia e sua execução, em nível individual, né, grupal ou sintético, né, sistêmico, são interdependentes e se combinam para determinar o quão eficaz será a organização no alcance dos seus objetivos globais. Depois, né, o desempenho organizacional ele não pode ficar ao acaso. Ele deve seguir uma missão organizacional, a visão de futuro e, sobretudo, a execução da estratégia que foi formulada. Ele deve ser algo metodológico, né? Os passos principais para o planejamento do desempenho organizacional são esses seguintes. Primeiro, planejamento do desempenho, né? O que ele envolve? O que fazer? Que é em termos de objetivos a atingir, padrões, métodos, processos, procedimentos, metas, né? Depois, como fazer? Que é em termos de competências, conhecimentos, habilidades e atitudes que são necessários, além de comportamentos ativos e proativos das pessoas. Depois, a execução do desempenho, que vai envolver as responsabilidades gerenciais, ou seja, né, como os executivos ou líderes da organização devem fazer para criar condições motivadoras para as pessoas, estimular, orientar, eliminar problemas que vão surgindo intempestivamente, rever e atualizar os objetivos, proporcionar oportunidades, entre outros. E depois, as responsabilidades individuais, que são relacionadas ao alcance de metas e objetivos, comunicação aberta, coleta e compartilhamento de dados e informações relevantes, a oferta de retroação, coaching, entre outras. Depois, a avaliação do desempenho, né, que vai envolver os incentivos, coaching e revisão do desempenho. O que é incentivo? Né? Que a partir da liderança participativa, ao reconhecimento, recompensas pelo bom desempenho, também pela motivação e a comunicação às pessoas. Depois, coaching, né, que vai transformando o executivo ou líder em um coach que propicia o treinamento e desenvolvimento às pessoas. Depois, um outro estágio é a revisão do desempenho, que acontece por meio do julgamento e avaliação a respeito de forças e fraquezas da equipe e de cada membro de potencial desenvolvimento humano que a empresa tem, que vai ser transformado e transformar a realidade. Por fim, realiza-se uma revisão do progresso da execução por meio de indicadores e métricas para você avaliar o andamento das atividades em relação às metas e aos objetivos pretendidos, para você conseguir oferecer a retroação e verificar os possíveis atrasos ou alterações na trajetória. Uma ferramenta muito importante para a gente tratar na gestão é o BSC, né, que é o Balance Scorecard, que é uma ferramenta administrativa que envolve várias perspectivas diferentes e que devem ser integradas e balanceadas para você conseguir prover a sinergia da empresa. O BSC, ele se constitui num sistema de avaliação de desempenho organizacional. E algo muito interessante sobre ele é que parte do princípio de que os indicadores financeiros por si mesmos não refletem perfeitamente a eficácia da organização, como é visto no modo geral, né? Geralmente as pessoas, para ver como vai a organização, já vai logo na eficiência financeira apenas dela. Então, um dos seus aspectos, né, os objetivos organizacionais, são vários
e muitas vezes conflitantes entre si. A redução de custo, por exemplo, conflita com a melhor qualidade dos produtos, enquanto o aumento de preço conflita com a competitividade. Assim, em geral, um objetivo atrapalha o outro. E cada objetivo ele aponta uma direção diferente. O problema está em fazer com que os múltiplos e diferentes objetivos organizacionais funcionem de modo mais colaborativo, integrado e cooperativo entre si, e assim evitando possíveis conflitos entre eles. Então, busca-se a sinergia, ou seja, a ação multiplicadora de um objetivo, né, sobre os demais, para você conseguir proporcionar os efeitos ampliados e não apenas somados. Né? Lembre-se daquela aula, o todo é mais que a soma das partes. Então, o BSC como uma ferramenta estratégica, né, nesse contexto, ele é baseado no equilíbrio organizacional, como mostrado nessa figura. Né? E se fundamenta no balanceamento entre os 4 diferentes fontes de perspectivas, né, que são a perspectiva financeira, né, que analisa como a organização é vista pelos acionistas, proprietários e investidores. Né, os indicadores têm que mostrar se a execução estratégica organizacional está contribuindo para a melhoria desses resultados. Como exemplo, a gente tem a lucratividade, retorno sobre investimento, fluxo de caixa, retorno sobre o capital. Né? Temos também a perspectiva do cliente, que é como a organização é vista pelos consumidores e como ela pode atendê-lo da melhor maneira possível. Os indicadores eles devem mostrar se os serviços prestados estão de acordo com a missão organizacional. Exemplos, né, desse quesito é a satisfação do cliente, pontualidade na entrega, participação no mercado, tendências, retenção de cliente, aquisição de potenciais clientes. Depois temos a perspectiva do processo interno, que vai analisar em quais processos de negócio a organização precisa ter mais excelência. Os indicadores devem mostrar se os processos e operações estão alinhados e se estão gerando valor. Como exemplos, a gente tem a qualidade, a produtividade, a logística, a comunicação interna. Por fim, temos a perspectiva da inovação e aprendizagem. Essa considera qual a capacidade da organização para melhorar continuamente e se preparar para o futuro. Aqui os indicadores eles devem mostrar como a organização ela pode aprender e se desenvolver para conseguir garantir o seu crescimento. Exemplos disso são os índices de renovação dos produtos, desenvolvimento de processos internos, inovação, competências e a motivação das pessoas. O importante é que o BSC, né, dentro do BSC, é percorrer o mapa de estratégia em termos de objetivos estratégicos, indicadores para mensurar os resultados e também definir as metas específicas e as respectivas ações que vão ser executadas nessas métricas. Como mostra a figura 2 a seguir. Nessa primeira, no primeiro quadrante, lá embaixo, né, temos um exemplo de um mapa básico de estratégia de BSC, em termos de objetivos estratégicos, é claro, né, que tem que ser formulados para direcionar a empresa aos resultados, que no caso aqui é o lucro. Na perspectiva da inovação e aprendizado, estabeleceu-se nesse exemplo que a empresa deve buscar assegurar treinamento e capacitação para a sua força de trabalho, né? Lá no primeiro estágio. Depois, a perspectiva dos processos internos, melhorar os processos internos e implementar novas tecnologias. Depois, na perspectiva dos clientes, primeiro, melhorar o atendimento aos clientes. Depois, implantar um sistema de relacionamento com os clientes para estruturar isso. E, por fim, na perspectiva financeira, aumentar o desempenho financeiro. E isso vai gerar o lucro. Depois, nessa nova imagem, temos o exemplo de um BSC básico que, levando em consideração as 4 perspectivas que a gente viu, depois disso, elabora-se um mapa de estratégia, que interrelaciona-se com as perspectivas. Depois, os objetivos estratégicos, né, que se traduz em objetivos, o que foi idealizado no mapa da estratégia. Depois, né, os indicadores, que são os aspectos dentro dos quais podem ser medidos os avanços que foi estabelecido nos objetivos estratégicos. Depois, as metas, que dizem respeito a quanto se pretende alcançar dentro desses indicadores para que os objetivos estratégicos possam ser considerados como cumpridos.
Por fim, temos as ações, que são o que na prática será elaborado e executado para que se alcance os objetivos estratégicos. Por exemplo, aqui na perspectiva financeira, né, no mapa da estratégia, né, temos ali receitas e lucro. Né, como objetivos estratégicos para a gente ter isso, tem ali crescimento do negócio, participação no mercado. Ok, mas como medir isso? Então vamos ali para os indicadores, que é através do lucro operacional e crescimento do negócio. Ok, mas qual é o parâmetro para isso? Então a gente vai ali nas metas, que é aumento de 20% no lucro e aumento de 12% no faturamento. Ok, e quais as ações para a gente chegar nisso? Aí vamos ali para o quadro das ações, que é aumento dos pontos de venda e expansão do crédito. Então aqui está um exemplo básico, né? E tem os outros fatores também. O BSC, então, ele habilita a organização a alinhar e forçar suas equipes de executivos, unidade de negócio, recursos humanos, TI, recursos financeiros, para sua estratégia organizacional. Mas para isso, é necessário comunicar às pessoas de maneira consistente e significativa os objetivos estratégicos e seus desdobramentos. Além também de indicadores, metas, ações, pois para atingir qualquer objetivo, isso só será conseguido através das pessoas. Assim, cada estratégia de cada perspectiva, para que ela seja executada adequadamente, ela tem que ser traduzida em termos operacionais, né, o que cada um fará exatamente. Para quem fazer parte, né, da pessoa, o setor, do caminho para alcançar aquele objetivo. Por exemplo, nessa figura aqui, ela traduz a estratégia em termos operacionais para que ela seja executada adequadamente na perspectiva do cliente, né, definindo fatores críticos, como dimensões críticas, metas e ações necessárias. Então, temos o fator crítico aqui, de sucesso, ter satisfação do cliente. Então, para isso, nosso objetivo estratégico pode ser reduzir o prazo de entrega do produto. E para isso, a dimensão crítica pode ser a expectativa de recebimento do produto. E o indicador para isso pode ser o número de reclamações de clientes por atraso de recebimento, para a gente ver se realmente está funcionando ou não a nossa estratégia ali. Depois, a meta ela pode ser diminuir o número de reclamações de 20 para 5 em 6 meses. E depois a ação para tal, né, pode ser disponibilizar o produto na data estabelecida, ou seja, criar essa ação efetiva. Então, aquela pessoa, a equipe daquele departamento será o responsável por essa ação, para ajudar a empresa, né, que são todos, a chegar no objetivo estratégico e fortalecer o fator crítico de sucesso da empresa, que é esse que foi elencado. Depois vamos para o controle estratégico. Né? É algo universal. Todas as atividades humanas, quaisquer que sejam, sempre utilizam alguma forma consistente ou não consistente de controle. E ele consiste, basicamente, em um processo que guia a atividade exercida para um fim previamente determinado. A essência do controle, então, ela reside em verificar se a atividade controlada está ou não alcançando os resultados desejados. E a função dele, como etapa do processo de planejamento estratégico, é assegurar que o desempenho real alcance os resultados previamente desejados e planejados. Então, o controle estratégico ele funciona em nível corporativo. Os controles táticos eles funcionam no nível intermediário e os controles operacionais funcionam na base da organização, né? Cada um dentro da sua área de competência. Os três níveis eles se interligam bem intimamente. Contudo, né, o processo é exatamente o mesmo para todos os níveis. Monitorar e avaliar intensamente as atividades e as operações cotidianas no planejamento da organização. Que no controle estratégico, né, ele deve ser visualizado como um processo sistêmico, em que cada etapa influencia e é influenciada pelas demais. O processo de controle ele apresenta, então, 4 etapas, como mostra essa figura. Nós vamos ver cada uma dessas etapas mais detalhadamente. Primeiro, estabelecimento de objetivos ou padrões de desempenho. Segundo, avaliação ou mensuração do desempenho atual. Terceira, comparação do desempenho atual com os objetivos ou padrões estabelecidos. E quarto, a tomada de ação corretiva para corrigir eventuais desvios ou anormalidade. Vamos lá a primeira, que é o estabelecimento de objetivos ou padrões de desempenho.
Aqui, o primeiro passo do processo de controle é estabelecer previamente os objetivos ou padrões que se deseja alcançar ou, pelo menos, manter. Os objetivos já estruturados anteriormente servem de ponto de referência para o desempenho ou resultado de uma organização, unidade de negócio ou até uma atividade individual. Um padrão, então, ele significa um nível de realização ou de desempenho que se pretende tomar como referência. Existem vários tipos de padrões utilizados para você avaliar e controlar os diferentes recursos da organização, que são mostrados nessa figura aqui. Então, aqui estão alguns básicos que podem ser utilizados para quantidade, qualidade, tempo e custo. Ali para quantidade, pode ser volume de produção, total de vendas, índice de acidentes, número de funcionários, volume de faturamento. Ali para o padrão de qualidade, pode ser qualidade do produto e serviço, qualidade da produção, índice de refugos, qualidade da assistência técnica, índice de manutenção de máquinas. Depois, os padrões de tempo, né? Pode ser o ciclo operacional financeiro, tempo de desenvolvimento de produto, tempo do ciclo de produção, entre outros. E por padrões de custo, pode ser custo direto e indireto de produção, relação custo-benefício de um equipamento, custo de processamento de um pedido, custo de estocagem de matérias-primas, entre outros. Então, os padrões, eles definem o que deve ser medido em termos de quantidade, qualidade, tempo e custo dentro de uma organização. E também quais são os instrumentos de medida mais adequados a isso. Agora, a avaliação de desempenho. É a segunda etapa do processo de controle. Para se avaliar o desempenho, deve-se conhecer algo a respeito dele ou, pelo menos, seu passado. Todo sistema de controle depende da informação imediata e respeito do desempenho, bem como da unidade de mensuração a ser utilizada. Então, essa deve ser expressa de maneira a facilitar uma comparação entre o desempenho e o objetivo ou o padrão previamente estabelecido. O propósito da avaliação do desempenho é verificar se os resultados estão sendo obtidos e quais as correções vão ser necessárias, caso sejam necessárias, né? A mensuração, ela pode ser tanto um motivador como uma ameaça às pessoas. Por isso, tem que ser feito com muito cuidado. Quando ela focaliza nas falhas e nos erros, ela impede de ver o sucesso. As pessoas sempre prestam mais atenção naquilo que é mensurado. E o sistema de medição de desempenho, ele deve atuar mais como reforço do bom desempenho, e não simplesmente como uma tentativa de correção do mau desempenho. Depois, a comparação do desempenho com objetivo ou padrão. Nesse processo, temos os resultados, quando a comparação entre o padrão e a variável é feita, após terminar a operação, a mensuração é utilizada. E em algo pronto e acabado no fim de uma linha, e apresenta os acertos e as falhas em uma operação já determinada. Uma espécie de atestado de óbito, de algo que já ocorreu. É o controle sobre os fins, resultado. Depois, temos o controle do desempenho, que é quando a comparação entre o padrão e a variável é feita em paralelo com a operação, ou seja, quando acompanha e monitora a execução da operação. A mensuração, ela é concomitante com o processo da operação, podendo interferir no seu resultado ou em uma consecução de seus resultados vistos, que não estiverem de acordo com o planejado. É o controle sobre os meios. Nisso, toda atividade provoca algum tipo de variação e torna-se importante determinar os limites e se os resultados observados estão dentro deles. E essa variação ela pode ser entendida como normal ou aceitável. Assim, não precisa de correções. Apenas as variações que ultrapassarem os limites dos padrões que são denominadas erros, desvios, afastamentos ou anormalidades. Então, o controle ele procura separar o que é normal e o que é excepcional, para que a correção se concentre nas exceções, segundo os seguintes critérios. Primeiro, conformidade ou aceitação, que é o resultado ou desempenho que está plenamente de acordo com o padrão e, portanto, vai ser aceito. Depois, região de aceitação, que o resultado ou desempenho apresenta um leve desvio quanto ao padrão, mas está dentro da região de aceitação, ou seja, dentro de uma tolerância permitida. E é, portanto, aceito, embora a conformidade não seja total. Depois, rejeição ou aceitação,
que é o resultado ou desempenho que apresenta desvio, né, afastamento ou discrepância, para mais ou para menos em relação ao padrão, além da tolerância que é permitida. E é, portanto, rejeitado, né, e está sujeito a alguma ação corretiva. Depois, a ação corretiva. Né? As variações ou erros ou desvios devem ser corrigidos para que as operações elas possam ser normalizadas. A ação corretiva é a ação administrativa que visa manter o desempenho dentro dos níveis dos padrões estabelecidos pela empresa. Ela visa assegurar, então, que tudo seja feito extremamente de acordo com o que se pretendia fazer. O objetivo do controle é exatamente indicar quando, né, quanto, onde e como se deve executar a correção necessária. Na realidade, o controle ele visa alcançar duas finalidades principais. Primeiro, a correção de falhas ou erros existentes, que o controle serve para detectar esses desvios, né, seja no planejamento ou na execução, e apontar as medidas corretivas. E B, né, segundo, a prevenção de novas falhas ou erros. Né, que é corrigir as falhas ou erros existentes, o controle ele aponta os meios necessários para você evitar isso no futuro. Né? Acontecendo uma vez, através do esforço para corrigir, é aprendido como resolver aquela situação e fica o aprendizado para as próximas possíveis situações que aquilo ocorra. As tecnologias, então, elas permitem que os sistemas administrativos controlem a si próprios por meio da retroinformação, que é o feedback, que ele revela os erros ou desvios no alcance dos objetivos e consegue efetuar as correções para conseguir eliminar, mediante a autorregulação, que é a homeostase. Agora, vamos aos tipos de controle. Primeiro, cada organização requer um sistema básico de controles para ela aplicar seus recursos financeiros, desenvolver pessoas, analisar o desempenho financeiro e avaliar a produtividade operacional, em níveis estratégicos, táticos, operacionais, conforme a gente vê nessa figura. Né? Primeiro, né, a gente tem os controles estratégicos, que são os controles organizacionais e constituem o sistema de decisão de cúpula, que controla o desempenho e os resultados da organização como um todo, que tem por base as informações externas, né, que chegam do ambiente externo, e as informações internas que sobem, né, dos níveis organizacionais. Então, existem vários tipos de controle estratégico, como a gente vê na imagem. Né, os balanços contábeis, relatórios financeiros com o demonstrativo de lucros e perdas, e quase sempre, né, eles permitem as transposições, né, de previsões de vendas e de despesas, para você proporcionar o balanço projetado ou uma espécie de projeção de lucros e perdas, né, que é uma importante ferramenta para o processo decisório da organização. Depois tem os controles táticos. Né, esses são feitos no nível intermediário e se refere a cada uma das unidades organizacionais, sejam departamentos, divisões ou equipes. Geralmente estão orientados para um médio prazo, né, isto é, né, para exercício anual. Né, os tipos de controle táticos mais importantes, como a gente vê na figura, são o controle orçamentário e a contabilização de custos. Depois temos o controle operacional, que esse tipo de controle são as tarefas realizadas no nível operacional da organização e são projetadas no curto prazo. Boa parte das ações corretivas de controle do nível operacional é realizada sobre as pessoas ou o desempenho dessas pessoas. Depois temos o balanço contábil e relatórios financeiros. Em geral, o controle de desempenho global da empresa assume a forma de relatórios contábeis que relacionam os principais fatos da empresa, como volume de vendas, volume de produção, volume de despesa em geral, custo, lucros, utilização do capital, retorno sobre o investimento dentro de um relatório, né, que varia de empresa para empresa. Por meio do balanço contábil, né, e dos relatórios financeiros, é possível saber como a empresa está indo em relação ao seu desempenho financeiro. Muitas vezes, são incluídas as previsões de venda e sua transação em termos de despesas a serem incorridas, né, para dar uma ideia dos custos, que possibilita uma espécie de balanço projetado também, né, uma outra espécie de projeção de lucros e perdas também, para que a administração possa ponderar os efeitos das atividades
dos departamentos sobre a empresa como um todo, ou tomar algumas ações corretivas com certa antecedência. Então, as informações elas são apresentadas à administração e aos interessados na forma de balanços financeiros e outros relatórios, utilizando o plano de contas que estabelece a forma de tabulação dessas informações que vão decorrer dos lançamentos relacionados às operações, que vai permitir você demonstrar os custos e os lucros. Assim, o problema básico do planejamento, dentro da contabilidade, né, é obter um equilíbrio favorável entre receitas e custos envolvidos. No entanto, a contabilidade ela aborda apenas os ativos tangíveis da empresa, ou seja, prédios, máquinas, dinheiro, etc. Ativos intangíveis como conhecimento, talento, capital humano, competência e capital intelectual são ignorados, infelizmente. Né? Ainda não há um sistema adequado para contabilizar isso. Os balanços e relatórios financeiros, então, como mensagens em qualquer outra língua, eles retratam um quadro abstrato incompleto da realidade das operações financeiras da empresa. Assim, o significado da informação contábil, somente ele pode ser determinado relacionando ele com fatores conjunturais e organizacionais que afetam a dinâmica empresarial. Os relatórios contábeis eles devem ser acompanhados de algum material também explicativo, para permitir um retrato bem completo dos planos da empresa. Depois temos os demonstrativos de lucros e perdas, né, que oferece uma visão resumida da posição da empresa em determinado período de tempo. Comparando os demonstrativos dos períodos anteriores, é possível você verificar as variações e detectar as áreas, como a de despesa de venda ou lucro bruto sobre vendas, alguma área, que necessita maior atenção e cuidado. A análise de lucros e perdas ela pode ser feita recorrendo-se a métodos bem diferentes. Né? Um deles é comparar a demonstração de lucros e perdas orçamentárias para determinado período com outros dados reais do mesmo período anterior. Então, as diferenças entre o que foi orçado e a realidade vão ser determinadas, identificadas e explicitadas. E, se necessário, vai ser corrigido com o desenvolvimento de alguma estratégia. O outro método para verificar os lucros e perda é a análise percentual, que utiliza o percentual ou índices contábeis ou financeiros para você comparar o planejamento, que é o orçado, com o que aconteceu realmente. Depois temos a análise sobre o retorno do investimento, que é o ROI, que é uma técnica de controle global utilizada para medir o sucesso absoluto ou relativo de uma empresa, ou de uma utilidade departamental, né, em relação aos ganhos ao investimento de capital dela. Essa abordagem ela foi desenvolvida pela DuPont Company, que é uma empresa multinacional americana e a segunda maior empresa química do mundo. Ela é bem famosa. Eles desenvolveram isso como uma importante parte do seu sistema de controle estratégico global, para verificar os negócios se vão dar lucro ou não. O sistema da DuPont se assenta na ideia de que a melhor medida do esforço e do desempenho de uma empresa com grande investimento de capital é a taxa de retorno sobre o investimento efetuado, que é o ROI, Return of Investment. O sistema utilizado pela DuPont, ele envolve a consideração simultânea de muitos fatores. O retorno sobre o investimento, o ROI, ele é computado na base do capital de giro multiplicado pela percentagem dos lucros em relação às vendas. Parece complexo, mas a gente vai ver que é uma coisa até simples. Esse cálculo, então, ele reconhece que um departamento com elevado giro de capital e baixa percentagem de lucro sobre vendas pode ser mais lucrativo em termos de retorno sobre o investimento do que outro departamento com elevada percentagem de lucro sobre as vendas, mas com baixo giro de capital. Ou seja, ele dá mais lucro, porém, menos vezes do que a outra situação. Isso é o que vai ser ponderado. Nessa imagem, fica um pouco mais claro como é feito esse cálculo. O giro ele é computado na base do total de vendas dividido pelo investimento total, que inclui não somente o investimento permanente, mas também o ativo circulante da unidade. E isso é multiplicado pelo percentual de lucro sobre as vendas, para se ter o ROI. Então, a avaliação por meio do ROI
ela utiliza o tradicional gráfico da DuPont, conforme essa figura. Né? Então, a grande inovação é que ela considera o giro das vendas, para você conseguir ponderar o que é mais atrativo, lucrativo, em relação ao que foi investido. A análise ROI, então, ela permite avaliar as suas diferentes linhas de produtos e verificar onde o capital está sendo mais eficientemente empregado. Além de poder definir uma aplicação mais balanceada do capital para conseguir alcançar um lucro global maior. Isso permite, então, identificar os produtos mais rentáveis, né? Bem como melhorar os produtos que estão pesando negativamente na balança dos lucros. E, além disso, vai permitir analisar como os objetivos departamentais podem colaborar com o alcance dos objetivos organizacionais. A auditoria de recursos e competências. Outra área de aplicação do processo de controle e avaliação refere-se à auditoria dos recursos disponíveis para a implementação do plano estratégico. Pode-se, assim, fazer uma avaliação da efetiva aplicação dos recursos disponíveis. Primeiro, através da auditoria de recursos disponíveis. Aqui, para entender as competências corporativas e a visão baseada em recursos da organização. Então, uma alternativa válida é avaliar as capacidades da organização, que vão além de uma mera lista de recursos que vai identificar quais são os recursos que fazem com que a organização seja estrategicamente distinta das outras. Por isso, a auditoria de recursos tem sido sugerida como um enfoque sistêmico para conseguir avaliar os recursos e seus usos dentro da organização. Depois temos a reavaliação estratégica, que procura rever o que foi implementado e executado para decidir os novos rumos do processo, mantendo o que foi bem sucedido e revendo o que não está funcionando. Então, há um roteiro de orientação para as 3 situações de reavaliação da estratégia: a de manutenção, a de mudança e a de conclusão. Vamos a elas. Primeiro, a de manutenção. A participação dos stakeholders, ela leva a um reforço e fortalecimento da missão e visão dos negócios, que vai alimentar a estratégia que deve ser mantida. Depois, a reavaliação de mudança, que trata-se de atender às aspirações dos stakeholders, que não foram contempladas, ou a revisão da missão pela inclusão de novas ideias ou alguns novos conceitos, o que exige novos direcionamentos nas estratégias que foram implementadas. Depois, a reavaliação de conclusão, que é o caso extremo da anterior, pois já não se trata de corrigir a direção dos esforços, mas de eliminar tal direção devido à sua não sustentabilidade, frente ao insucesso e à sua implementação. Aqui estão as referências utilizadas para essa aula, elas estão disponíveis na biblioteca digital para sua consulta. Agradeço muito a atenção de todos, até a próxima.